Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic A Titânia e o Caçador capítulo 20. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 20. Condenação ao vento. Março x781. O velho ossudo regou suas plantas e aproveitou a sensação calma da natureza ao seu redor. Neste momento, ele sentiu o ar quente árido e a sensação fria da água que ele estava despejando contrastando contra ele para torná-lo ainda mais sereno, o que distraiu sua mente de outros assuntos. Mesmo aqui no deserto distante, longe das cidades movimentadas e lotadas, ele ainda ouvia os rumores essenciais e as grandes notícias que passavam pelo país. Qualquer coisa relacionada à sociedade mágica ou notícias nacionais era geralmente algo que despertava seu interesse. Mas no último mês, ambos os espaços foram preenchidos com apenas um grande tópico: Fairy Tail. E como ele derrotou sozinho a maioria de Damnation. Esta notícia se espalhou por toda a nação de Charfiore, em questão de dias. Na primeira semana, a nação inteira comemorou. Pessoas que sofreram nas mãos dessas ameaças gritaram em alegria exuberante. E houve choro literal, homens, mulheres, até algumas crianças. Todos aplaudiram. Na semana seguinte, a comunidade estava implorando por respostas. O que aconteceu? O que a Fairy Tail fez? O que aconteceu com todos os membros da guilda independente? E que punições eles iriam sofrer em expiação por seus horríveis crimes contra a humanidade? E mais do que qualquer outra coisa que aconteceu nas últimas semanas, Fairy Tail foi elogiada pela nação por seus feitos heróicos. Cada cidadão em Fiore agradeceu à guilda imprudente do fundo do coração pelo que eles fizeram. Pessoas vieram de todo o país para transmitir seus agradecimentos às pessoas daquela guilda. Todas as dívidas e salários que eles ganharam ao longo dos anos foram quitados em agradecimento e respeito pelo que eles fizeram. Centenas de magos estavam pensando em abandonar suas guildas e pular na carroça das fadas enquanto ainda podiam. Em todos os seus anos neste mundo, ele nunca tinha ouvido elogios tão calorosos à sua antiga guilda. E ainda assim, apesar da conquista e dos elogios, ele não ouviu nenhuma palavra da Fairy Tail sobre o que aconteceu. Ele conhecia aquela guilda melhor do que qualquer outra pessoa. E se eles não estivessem comemorando sua vitória? Então aconteceu algo horrível que não saiu nos jornais. Valrodkin olhou para as nuvens no céu enquanto sua mente vagava para os tempos mais simples, quando ele era mais jovem. Mavis, o que você teria feito em um momento como esse? Intervalo. Erza sentou-se na floricultura e esperou seu pedido terminar. Ela tinha um olhar bastante solene no rosto e esperou em silêncio. Ela se sentou com uma postura perfeita, mas seus olhos estavam pesados e focados completamente em suas mãos brincando em seu colo. Erza-san. A garota de cabelos escarlates olhou para cima e viu a gentil senhora com um buquê de lírios nas mãos. Ela deu um sorriso sincero para a jovem fada maga enquanto entregava as flores. Obrigada. Erza deu um sorriso fraco e olhou para as flores que havia encomendado. Ela olhou de volta para a mulher. Quanto eu te devo? Está tudo bem, querida. Eles são por conta da casa. Erza balançou a cabeça. Não, por favor, deixe-me pagar por eles. Eu não mereço tê-los só por causa do que nossa guilda fez. Ouvi falar da sua perda. Não posso pedir seu dinheiro quando você está dando seus respeitos àqueles que perdeu. Ela sorriu e agarrou as mãos da menina mais nova. Você tem minhas condolências. Erza ficou em silêncio por um momento antes de acenar com a cabeça em respeito. Obrigada. A garota da armadura saiu da loja e desceu a rua. Ela olhou ao redor para a serenidade pacífica em que a grande cidade estava depois do caos das últimas semanas. E de vez em quando havia festas sendo realizadas na cidade para seus heroísmos. E ainda assim Erza continuava com o mesmo olhar sombrio no rosto. Porque enquanto o resto do mundo comemorava sua conquista, a guilda Fairy Tail não estava tão alegre como sempre. Eles estavam de luto.
Alguns deles tinham saído em pedidos regulares para descarregar a preocupação e a inquietação em suas cabeças. Eles tinham acabado de perder um aliado precioso e sofrido muito com o ataque de Damnation. E mesmo que isso fosse uma boa notícia para eles porque alguns deles tinham perdido suas famílias para Damnation, eles não conseguiam nem pensar em comemorar quando perderam outra pessoa tão cedo. Erza Escarlate. Erza parou no meio da calçada e olhou para trás. Parados no meio da cidade, havia uma dúzia de Rune Knights liderados por seu capitão. Ele manteve um olhar firme na jovem, pois não iria se deixar levar novamente. Está na hora. Ela estreitou os olhos heterocrômicos e tensionou os braços em desconforto. Ela correspondeu ao olhar que o capitão cavaleiro estava dando a ela. Não dissemos que responderíamos suas perguntas quando estivéssemos prontos. O capitão assentiu com a cabeça, sim. Mas já faz 3 semanas desde que convocamos sua guilda para interrogatório. Temos sido muito lenientes com a questão devido ao seu status após o incidente, mas ordens são ordens. Precisamos que todos da sua guilda que estavam envolvidos naquele incidente venham para um interrogatório. Erza se virou para encará-los diretamente. Alguns dos nossos membros não estão aqui no momento. Gildartes e Lachuz estão em missões agora e um de nós ainda está em tratamento. Sinto muito, mas não podemos esperar mais. O capitão deu um passo à frente. Leve-nos ao seu mestre de guilda. O argumento de Erza estava na ponta da língua, mas ela sabia que eles já tinham adiado isso por tempo suficiente. Eles tinham dado desculpas e remarcado essa reunião várias vezes, mas isso sempre aconteceria. Ela estava preocupada com o que poderia acontecer se as perguntas fossem feitas agora, mas ela sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ela começou a voltar para sua guilda enquanto o esquadrão de Rune Knights a seguia por trás. Eles finalmente chegaram ao seu destino e Erza deu um passo adiante. A guilda Fairy Tail tinha uma atmosfera um tanto reservada comparada a como ela normalmente agia. Eles ainda estavam tentando animar uns aos outros e alguns deles tinham sorrisos genuínos em seus rostos, mas a perda ainda era um assunto delicado para se trazer à tona. Os magos observaram enquanto a maga classe S, vestida de armadura, entrava com um pequeno pelotão de cavaleiros seguindo atrás dela. Ela foi até o balcão nos fundos da guilda. Lá, Mahiro estava brincando com Koyuki tentando animar a garotinha triste que sentia falta do velho e do jovem que ela não via há semanas. E Makarov olhou para cima para ver os homens com quem ele temia falar no último mês. Ele nem esperou que eles dissessem alguma coisa, levantou-se e pulou do balcão com um grunhido. Ele tinha um olhar relutante no rosto. Se todos nós temos que vir, então temos que fazer uma parada rápida. Intervalo. Ele estava correndo por um campo de batalha. Seus braços e pernas curtos o empurravam o mais rápido que ele podia enquanto ele olhava para toda a destruição e corpos que o cercavam, sentindo seus pés espirrando nas poças vermelhas que tinham subido até seus tornozelos. Ele estava respirando pesadamente, como se seus pulmões estivessem queimando, e ele não conseguia ver através de toda a fumaça que o cercava. Até que ele viu 2 figuras que não via há muito tempo. Uma era um homem mais velho com cabelos prateados que desafiavam a gravidade e uma faixa na cabeça sobre o olho esquerdo. A outra era uma raposa gigantesca com 9 caudas balançando lentamente atrás dele. A criança pequena sentiu uma sensação de alívio e felicidade tomar conta dele enquanto corria o mais rápido que suas perninhas conseguiam. Ele tropeçou em algumas pedras, mas finalmente chegou até as 2 figuras, Kakashi. Kurama. Sou eu. Naruto. Lembra? Ele não conseguia ver claramente suas expressões e esperou mais do que pensava por uma resposta deles. Naruto deu um passo à frente um pouco. Kakashi? Kurama. O ninja mais velho se virou para encarar o garotinho que chamou seu nome. Naruto estava pronto para ver o primeiro homem que lhe deu uma chance. Instantaneamente ele estava coberto de sangue, ferimentos graves por todo o corpo e sem o olho que ele mantinha coberto tantas vezes. Naruto olhou para cima horrorizado enquanto Kakashi olhava para ele como se ele fosse uma mancha repulsiva. Eu não sofri para poder te dar uma segunda chance? Naruto olhou para cima aterrorizado e notou que o corpo de Kurama começou a brilhar e desaparecer novamente. A raposa gigante olhou para ele com algo em seus olhos. Desapontamento.
Eu não desisti de tudo para te salvar? Desisti da minha vida para que você não tivesse que ser mais o que era. Kurama apenas balançou a cabeça enquanto o resto do seu corpo começou a desaparecer, e você desperdiçou. Kakurama? Kakashi, espere. Naruto observou suas formas desaparecerem antes que ele pudesse alcançá-los. Instantaneamente seu corpo mudou para uma forma mais velha e várias sombras apareceram atrás dele. Ele se virou e viu vários rostos que não via há anos. Wally, Simon, SH, Miliana e Gelal. Ele sentiu um nó na garganta quando viu todos os rostos sorrindo para ele. Ele jurou que lágrimas iriam começar a sair de seus olhos. Ele estava tremendo de alegria ao vê-los novamente. Caras, Gelal apenas levantou a mão com um sorriso e interrompeu as palavras de Naruto. O olho direito de Naruto explodiu antes que ele pudesse reagir ao gesto de Gelal. Ele apenas ficou ali em choque enquanto o sangue jorrava e cobria seus pés com uma chuva carmesim. Alhain! Naruto gritou enquanto cambaleava para trás e agarrava a órbita vazia, respirando pesadamente enquanto o sangue escorria por entre seus dedos. Você não fez uma promessa a si mesmo quando ganhou. Esse olho? Que nunca mais voltaria a ser o que era. Que faria tudo o que pudesse para deixar para trás a vida que tinha. Que tentaria proteger em vez de destruir. Gelal perguntou enquanto seu rosto começava a se contorcer dementemente, parecendo como quando enlouqueceu e os atacou na Torre do Céu. E você simplesmente nos deixou, parece que foi só mais uma promessa vazia, hein? Naruto olhou para cima novamente para ver que eles também tinham ido embora. Naruto entrou em pânico e correu o mais rápido e para longe que pôde. O Graal! Ele gritou ao sentir seu braço esquerdo sendo esmagado, torcido e dobrado de maneiras angustiantes enquanto o sangue jorrava em todas as direções. Ele agarrou o membro mutilado dolorosamente enquanto o jovem cambaleava para trás. Fracamente. Ele sentiu suas costas pousarem contra algo enorme e imóvel. Viu, eu te disse, não disse. Os olhos de Naruto se arregalaram de horror quando ele ouviu a velha voz grave chegar aos seus ouvidos. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para o homem enorme e ameaçador que o olhava com um sorriso condescendente e o tapa-olho que ele havia queimado em sua memória. Hades riu. Suavemente, você tentou andar pelo caminho da luz e tudo o que fez foi cair de volta na escuridão. Acho que o impulso realmente tomou conta de você no final. Naruto girou e tentou atacar o velho. Mas ele já tinha ido embora. Quando Naruto olhou para cima novamente, viu todos em sua guilda sorrindo calorosamente para ele. Mas eles não estavam se movendo, eles estavam apenas parados ali. Você ficou coberto pelo sangue de amigos e inimigos? E todo o mal em você ferveu novamente, não foi? Naruto se virou para ouvir um estalo alto quando algo ficou em seu caminho. Ele cobriu o rosto. Quando a enorme torrente de vento o atingiu e ele lutou para manter os olhos abertos para olhar para seu escudo. Quando ele finalmente percebeu o que estava parado na sua frente, o mesmo aperto frio e assustador esmagou seu coração. Ele observou enquanto o mesmo velho sob quem ele treinou olhou para ele com um sorriso gentil no rosto, seu corpo ensanguentado e quebrado como estava antes. Oh! Velho Senju recuou em direção a Naruto enquanto abria o braço. Hashiji, no momento em que entraram em contato, a chama se dissolveu em cinzas, deixando-o coberto por uma poeira vermelha que lentamente se transformou em sangue. Ele olhou para seu eu encharcado de sangue e tremeu de medo. Os pecados do nosso passado não nos abandonam só porque queremos. Naruto olhou para cima e viu o velho líder da Danation com cicatrizes no rosto olhando para ele. Ele estava cercado por todo o exército que ele havia convocado para lutar contra o velho ninja do passado. Água e tempo não são suficientes para lavar o sangue das suas mãos. Você sempre soube disso, não é? Ele disse em uma voz calma enquanto os olhos de Naruto estavam sombreados por seu cabelo e ele estava rangendo os dentes. Tudo o que você precisava era de um pequeno empurrão, um pequeno lembrete do que você é, e bum! Asterisco foto asterisco Naruto levantou a cabeça novamente e rugiu como uma fera. Uma energia negra
Horrível começou a se formar em seu olho vazio enquanto outra começou a sair e cobrir seu braço mutilado. Um braço de feramórfico, irregular e preto como azeviche assumiu o lugar onde seu braço esquerdo estava. E seu olho esquerdo era uma bola amarela sólida enquanto lágrimas escorriam pelo outro olho. Voha-alien! Naruto apenas acenou com a mão e rasgou as pessoas. Como se fossem papel, sangue derramou e o encharcou em um casaco carmesim enquanto ele empurrava suas mãos através de carne e osso. Ele não conseguia nem se controlar. Ele eliminava todos que via ao seu redor. Amigo ou inimigo. Só estou tentando parar essa dor que está crescendo dentro de mim. Enquanto o homem soltava um rugido bestial, ele estava ficando sem pessoas para destruir. Até que de repente, apenas uma figura estava na frente dele. Ers olhou para os restos deformados e horríveis do que ela uma vez conheceu como seu amigo. Aquele adorável bobo com o cabelo loiro da luz do sol e sorriso contagiante foi substituído por essa aberração, coberto de sangue e pronto para despedaçá-la. Ela olhou para ele com olhos suplicantes, esperando que ainda pudesse alcançar aquele garoto que ela conhecia há tantos anos. Naruto, por favor, não faça isso. O demônio que ela uma vez chamou de amigo olhou para ela como se realmente entendesse suas palavras. Até que um sorriso torto surgiu em seu rosto e ele levantou as mãos sobre a cabeça. Isso os fez descer até a garota. Vaarin! O loiro gritou ao acordar de seu pesadelo horrível. O suor escorria pelo seu rosto e ele lutava para respirar na pequena cama em que dormia. Ele respirou fundo e olhou para suas mãos, vendo que elas não estavam deformadas ou mudadas de seus sonhos. Ele suspirou e começou a limpar seu rosto. Foram 47 minutos dessa vez. Um novo recorde. Naruto olhou para a velha consultora médica de cabelo rosa que estava cuidadosamente colocando de lado o livro de medicina que estava lendo. Ela se levantou da cadeira e olhou para o jovem. Quer tentar de novo? Não. Naruto respondeu instantaneamente com um olhar assustado em seus olhos. Porliuzika olhou para ele com um olhar interrogativo antes de olhar de volta para o cobertor que o cobria. Eu estou bem. Bem, sabemos que isso não é verdade. Ela disse informativamente enquanto caminhava até a cama. Você mal dormiu nas últimas semanas. Você tem bolsas sob os olhos. Suas unhas estão quase caindo. Se você não dormir de verdade, logo seus órgãos vão parar de funcionar. E eu não acho que serei capaz de consertá-los novamente se eles fizerem isso. Deixa pra lá. Ele disse incisivamente, querendo encerrar a conversa ali mesmo. Estou bem. Porliuzika decidiu deixar o garoto com seus desejos e puxou o banquinho ao lado da cama. Ela se sentou e começou a fazer seu diagnóstico de sua condição física após a batalha. Ele levantou os braços como tinha feito nos últimos dias, enquanto ela verificava seu coração. No mês passado, no meio de uma monção, o velho tolo e Erza chegaram correndo com Naruto nos braços quase meio morto. Ela nem teve a chance de questionar o que tinha acontecido porque se ela não começasse a consertá-lo imediatamente, ela iria perdê-lo. Ela trabalhou para curá-lo a noite toda e pela manhã até que seu corpo estivesse em uma condição estável. O suficiente para ela apenas cuidar dele. Ela olhou para todo o corpo dele e as novas cicatrizes que ele tinha foram as primeiras que chamaram sua atenção. Ele tinha novos cortes no peito e nos braços, pele danificada nas pernas e havia arranhões ainda piores na prótese do que antes. E uma cicatriz longa e superficial nas costas de onde ele foi cortado pela espada enorme. Os ferimentos que ele teve quando menino tentando lutar contra Grimoire e Hart eram mais fáceis comparados a estes. Fêmur quebrado. A maioria de suas costelas foram arrancadas de forma limpa de sua gaiola. Vasos sanguíneos foram rasgados. Órgãos rompidos. Pulmão perfurado. Parte de sua pele foi rasgada e gravemente queimada. Até mesmo sua espinha estava perto de ser cortada pelo corte. Ela teve sorte de ter
Uma transfusão de sangue e ervas para ajudar a aumentar a contagem de glóbulos vermelhos ou então ele teria tido mais problemas. Ela soube o que aconteceu com Naruto, Hashirama e Danation no dia seguinte. Ela sentiu uma sensação de dor e pena tomar conta dela depois de ouvir sobre a perda do velho ninja novamente. Ele tinha ido até a casa dela aqui para visitar sua bisneta e eles conversaram sobre o que aconteceu ao longo dos anos. Ela realmente sentiria a falta daquele velho bobo que sempre tinha um sorriso no rosto. Quando o Conselho Mágico começou a limpar a bagunça da batalha, eles encontraram seu corpo e o trouxeram de volta para casa. A guilda chorou por seu camarada caído e o enterrou no cemitério, um lugar onde ele poderia finalmente descansar em paz. E, quando Naruto acordou 2 semanas depois, essa foi a primeira notícia que eles tiveram para dar a ele. Ele parecia chateado e deprimido, mas ele simplesmente não reagiu da mesma forma que eles esperavam. Ele manteve suas expressões baixas e parecia desligado e distante das palavras deles. Porliuzica decidiu mantê-lo em prognóstico por alguns dias até que pudesse ter certeza de que ele estava bem. Ele não comeu nem de longe o suficiente e não dormiu nos primeiros dias. E quando finalmente foi dormir, acordou em menos de 1 hora pingando suor e assustado. Parecia que algo estava subindo a sua cabeça. Mas eles provavelmente poderiam adivinhar o que era. Survivors Remorse tinha um jeito infernal de fuder com a cabeça de um pobre garoto. Houve uma batida na porta e a luz chamou para entrar. A porta da casa da árvore rangeu ao abrir e Erza, Makarov e Mahiro entraram. Eles olharam para ver o velho conselheiro verificando o loiro curador, pois ele tinha o mesmo olhar perturbado no rosto. Ele parecia cansado. Pior ainda do que quando viram pela última vez. Erza e Mahiro pareciam preocupados quando Makarov deu um passo à frente, decidindo começar o problema. Antes que ele tivesse a chance de crescer, Naruto, temos que ir. O Conselho Mágico está nos convocando. Imagino que todos eles iriam entrar quando tivessem vontade. Porliuzica olhou para o homenzinho, não. Você vai ter que esperar um pouco mais. Makarov balançou a cabeça, não podemos. Eu adoraria, mas já os afastamos por tempo suficiente e eles estão exigindo nossa presença agora. Bem, eu digo que o diagnóstico dele ainda não está completo. Ele vai precisar ficar até eu dar o sinal verde e está tudo bem. Naruto interrompeu enquanto se levantava da cama e agarrava a camisa branca de manga curta por cima da ponta dela. O adolescente de bigodes puxou a camisa branca com suas calças cinza e olhou para o velho. Estou pronto. Vamos. Voa. De jeito nenhum. Porliuzica disse enquanto colocava o braço na frente dele para impedi-lo de sair. Eu sou quem diz quando você está pronto para ir ou não. Naruto olhou para a velha. Está tudo bem. Se eu tiver algum problema, posso usar a espada do céu para me curar. Ela lançou-lhe um olhar obviamente seco em resposta à sua declaração. Você entende por que estou apreensiva com a ideia de usar uma espada para me curar, certo? Naruto olhou para a velha e deu um sorriso fraco. Ele gentilmente segurou o braço dela e o abaixou para fora do seu caminho. Não se preocupe, Baya-chan, eu prometo que não farei nada estúpido. Ela continuou a encará-lo antes de abaixar o braço relutantemente. Naruto passou por ela e pelos outros e foi para fora. E quando ele saiu, foi recebido com a visão de um pelotão de cavaleiros com vários veículos grandes de 4 rodas prontos para levá-los para a filial do Conselho Fiore. Em intervalo, os 4 magos das fadas sentaram-se sozinhos na parte de trás do veículo enquanto os cavaleiros sentaram-se na frente dirigindo-os. Eles ficaram sentados ali em silêncio enquanto o veículo mágico saltava pela estrada. Mahiro olhou para o velho. Você sabe quanto tempo isso vai realmente levar? Eu realmente não gosto da ideia de deixar Kyuuki como ação e Vakaba. Makarov suspirou e coçou a cabeça com uma expressão boba. Ah, você sabe como é políticos. Idiotas se masturbam para se sentirem grandes. Desperdiçando nosso tempo e soltando fumaça pelas bundas. Eles provavelmente vão nos fazer contar o que passamos e depois seguir em frente.
Fica muito chato muito rápido. Ele arralhalhá. Mahiro riu ao ouvir sua voz cansada choramingar. Parece que você sabe por experiência própria, hein? A vida de uma celebridade, eu acho. Makarov olhou para ela com o rosto enrugado e irritado antes de sorrir e começar a rir também. Os dois magos mais velhos riram quando a atmosfera pesada que se instalou na sala começou a desaparecer. A mulher loira olhou para a ruiva com um olhar distante nos olhos. Ela se inclinou para a frente. Ei, Erza! Erza saiu do seu estupor e olhou para a loira peituda Senju. Hein? O que, Mahiro? Eu só queria saber. Por que você estava recebendo flores quando entrou na guilda? Erza olhou para baixo silenciosamente enquanto pensava em como responder. Eu ia dar luz para Shirama-san. Os que ele já tem devem ter murchado agora. Mahiro olhou para a desconfortável jovem Rekipe Magé e sorriu calorosamente para seu ato de gentileza. A mulher mais velha sentou-se mais perto da borda de seu assento e agarrou suas mãos cobertas, sorrindo para ela. Eu acho que ele as amaria. Mahiro olhou para Naruto enquanto ele permanecia em silêncio durante toda a conversa. Naruto, quando terminarmos aqui, você quer vir visitar o cemitério conosco? Você ainda não teve a chance de vê-lo, certo? Eles não obtiveram resposta do adolescente bigodudo. Olharam para ele enquanto ele olhava silenciosamente para suas mãos. Ele não tinha mais coragem de falar com nenhum deles tão facilmente. Porque mesmo que eles não tivessem dito nada a ele ou perguntado diretamente, eles já sabiam o que ele fazia naquela floresta. Eles ainda eram tão brilhantes e gentis com ele, mas em sua mente ele acreditava ter traído cada um deles. Mahiro confiava que ele seria forte, que usaria a força que ele havia conquistado para proteger todos com quem se importava. Mas quando ele mais precisava dessa força, ele não podia usá-la para proteger a Shirama. E agora ele também se fora da vida dela. O avô que cuidava dela quando ela estava sozinha e Naruto o deixou morrer em seus braços. Se ele fosse mais forte, ou talvez tivesse uma magia médica ou kit ou algo assim, ele teria sido capaz de salvar o velho ninja antes que fosse tarde demais? Ou pelo menos tempo suficiente para ele dizer adeus. E Erza. Ele fez uma promessa no túmulo dos pais dela de que nunca deixaria alguém com quem ele se importasse em se machucar novamente. E essa era sua chance de vida que ela se sacrificou e sofreu para dar a ele, mas tudo o que ele fez foi voltar a ser como era antes da torre. Se ela tivesse a chance, o que diria ele? Ela estava decepcionada? Enojada? Mas mesmo que ele esperasse todas essas reações, ela ainda sorriu para ele e ficou ao seu lado. E então Gigi. Deus, aquele velhinho. Cuidou de todos eles como se fossem seus próprios filhos. E ele provavelmente tinha o maior coração que Naruto já tinha visto. Naruto simplesmente caminhou até ele de manhã cedo, com os olhos doloridos de tanto chorar por horas, e perguntou se ele poderia se juntar à guilda. E sem pensar duas vezes, o velho mestre o tirou da rua e o levou para sua casa. Se ele pedisse alguma coisa a Naruto no mundo, o homem loiro não hesitaria em encontrar para ele. E isso poderia ser dito para todos os outros na guilda. Mas Naruto havia quebrado uma lei. Makarov provavelmente sabia que ele havia quebrado essa lei. Um credo não dito que todos na guilda prometeram manter quando foram trazidos para a família. Ele matou. Se o Conselho Mágico levou todos os membros derrotados da Damnation, então eles devem ter olhado pela floresta em que ele lutou também. E se eles fizeram isso, eles teriam encontrado os corpos dos generais da Damnation que Naruto mal conseguiu derrotar. Essa era uma regra que separava as guildas legais das guildas das trevas. Uma lei imposta a todas as guildas pelo Conselho Mágico que dizia que elas nunca tirariam uma vida, boa ou má. E mesmo que fosse uma guilda como a Damnation, ainda havia uma punição que ele tinha que enfrentar. E ele tinha que fazer isso pelo bem da guilda. Mesmo que isso significasse que ele seria expulso. Ele não queria se
Isso fosse por qualquer outra circunstância, ele teria argumentado e lutado por sua posição, mas ele não podia mentir. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Naruto olhou para suas mãos e viu sangue escorrendo por seus braços e se acumulando ao redor de seus pés. Seus olhos se arregalaram enquanto ele observava mais e mais sangue se formar em seus braços e em Naruto. Naruto foi sacudido para fora de sua alucinação quando sentiu Erza agarrar seu ombro. Ela estava olhando para ele com preocupação em seu rosto, junto com Makarov e Mahiro olhando para ele com preocupação. Ele enterrou os sentimentos de pavor. O quê? Desculpe, eu não estava ouvindo. Achamos que deveríamos visitar o túmulo de Hashirama-san quando voltarmos. Você acha que gostaria de vir conosco? Naruto ainda não tinha prestado seus respeitos ao homem que o salvou. Ele deu um sorriso fraco e assentiu com a cabeça. É. Eu gostaria disso. Os magos das fadas olharam pela janela do veículo e viram um enorme edifício para onde estavam chegando. Intervalo. O jovem de óculos estava do lado de fora do salão principal, olhando para o cenário da vida selvagem. Ele estava em pensamentos profundos enquanto contemplava o que estava acontecendo dentro daquela sala. Ei! Seu colega com cicatriz no rosto cumprimentou enquanto se teletransportava para bem ao seu lado. O homem de cabelos pretos e óculos suspirou e começou a se afastar dele. O que você quer? Sério? Eu nem sequer recebo um grito de susto mais. Dorambolt perguntou enquanto seguia a marcha de Lahar pelo corredor. Ele suspirou em derrota. Isso costumava te assustar pra caramba quando eu te pegava desprevenido. Sim, bem, quando você faz isso todos os dias por alguns anos, fica chato e esperado. Lahar disse sem expressão. Enquanto tentava ignorar as brincadeiras de seu colega trabalhador do conselho. Dorambolt apenas exalou e balançou a cabeça. Vejo que você ainda tem um poste firmemente enfiado no seu cólon como sempre. O que há com você? O subordinado com cicatriz no rosto virou-se para as portas das quais tinham acabado de sair e percebeu o que Lahar estava fazendo antes de chegar. Ele se virou de volta, esperando o julgamento das fadas terminar, hein? Lahar olhou para ele por um segundo, mas não registrou sua resposta ou parou de andar. Dorambolt apenas deu de ombros. Acho que consigo entender. Por que você estava tão ansioso para ficar do lado de fora da porta o tempo todo? O conselho expulsou todos que não faziam parte do conselho ou do grupo acusado. Nem mesmo soldados ou subordinados. Ele olhou para a vista aberta. Makarov Dreyer, Erza Scarlet, a Titânia e Naruto Uzumaki, o caçador. Não reconheci a última mulher, não ouvi nada sobre ela. Lahar parou de andar e olhou para seu colega. Isso não te incomoda? Sobre as possibilidades do que poderia acontecer com tudo isso? Dorambolt contemplou o que ele quis dizer por um minuto. Ele brincou. O quê? Mais magos vão se juntar à guilda deles e causar uma confusão ainda maior. Lahar apenas suspirou e balançou a cabeça para desconsiderar a resposta do teleportador. Lahar olhou de volta para ver Dorambolt com um olhar sério enquanto tirava todo o humor da voz. Você está falando sobre a força e o poder que isso demonstra para a guilda Fairy Tail. Lahar ficou em silêncio por um momento antes de olhar para o deserto novamente. Ele lhe lançou um olhar momentâneo. Então, até você consegue reconhecer o quadro maior por trás de toda essa celebração, hein? Claro que posso. Você teria que ser um idiota para não perceber as repercussões que esse evento cria. Dorambolt zumbiu enquanto esfregava a parte de trás da cabeça e ignorava a opinião do homem de óculos sobre sua inteligência. Ele olhou para o horizonte. A condenação está aterrorizando o mundo há mais tempo do que a maioria das pessoas aqui está viva. Inferno, meu velho tinha medo de merda desses caras, e ninguém queria enfrentá-los. Lahar lentamente assentiu com a cabeça em concordância. Há centenas de magos em Fiore que poderiam ter derrotado qualquer número de membros daquele exército. E pessoas ainda mais poderosas ao redor do mundo que poderiam tê-los derrotado também.
Se pudéssemos ter reunido os Wizardscentes para liderar um ataque contra eles, eles nunca teriam tido chance. Mas não era completamente sobre sua força ou números. Era sobre o medo e o horror que eles haviam gravado nos corações das massas por anos de maldade. Você está certo sobre isso. Dorambolt concordou com um aceno de cabeça. Para mim, lutar contra os grandes nomes da Damnation era como tentar enfrentar Zeref ou Boogemen, era uma tarefa impossível. O refúgio para o pior dos piores. Um exército independente cujos altos escalões trocam de lugar a cada poucos anos para permitir a entrada dos criminosos mais novos e fortes. Isso é o que Damnation simbolizava para a maioria das pessoas. E assim como qualquer grande mal ou crise que é superada, aqueles que sobreviveram são reverenciados como heróis pelo povo. O que você quer dizer? Dorambolt questionou enquanto o homem dos óculos começava a se afastar pouco mais adiante no corredor. Se um herói fosse forte o suficiente para matar um dragão ou um monstro, seu nome e reputação se espalhariam por toda parte. Mas, mais cedo ou mais tarde, as pessoas passariam a temê-lo, porque ele podia matar um monstro que ninguém mais podia. Porque se ele decidisse se voltar contra as pessoas, elas nunca teriam chance. Então você deve estar se perguntando. Lahar se virou e apontou para a porta por onde tinham saído. Você acha que o Conselho está tomando precauções caso a Fairy Tail se torne uma ameaça ao mundo? Dorambolt piscou e considerou esse pensamento. A Fairy Tail era ainda mais famosa agora do que antes. Eles estavam no topo. E quando você estava no topo, você estava na mira de todos abaixo de você. Intervalo salão do conselho estava tenso e pesado enquanto os membros do Conselho Mágico ouviam os testemunhos dos magos da Fairy Tail presentes. Os membros do conselho ouviam suas histórias atentamente e faziam anotações mentais de cada pedaço de informação que eles tinham compartilhado. Mahiro e Erza já tinham dado suas versões do evento e Makarov estava atualmente dando a dele. Ele bocejou em sua mão. Antes de olhar de volta para as figuras políticas, então eu ativei a magia especial da minha guilda, Fairy Law, e incapacitei o resto da Damnation. Ele saiu pela parte de trás da grade e começou a se dirigir ao seu assento. Você provavelmente deve saber tudo o que aconteceu depois disso desde que seus caras chegaram à cena. Sim, isso foi o bastante. Obrigado. Org assentiu para o velho baixinho enquanto ele se dirigia para sentar-se ao lado de seus companheiros de guilda. Um membro barbudo do conselho olhou para uma folha em sua mão e riscou o nome do mestre da guilda da lista. Ele olhou para baixo. Último presente. Naruto Uzumaki pode vir para a frente. O jovem loiro silenciosamente se levantou de seu assento e começou a andar pelo beco. Seus companheiros de guilda o observavam recuando silenciosamente enquanto ele se aproximava da grade. Ele entrou e colocou as mãos na madeira, olhando para os membros do conselho. E a Jima não conseguiu evitar se sentir um pouco desanimado ao ver o jovem garoto. Poucos anos antes, aquele garotinho de rosto brilhante subiu naquele mesmo pódio, enfrentou essas mesmas pessoas e comeu ramen com elas no refeitório. Mas agora ele parecia tão... Diga seu nome. Naruto Uzumaki. Sua guilda. Conto de fadas. No topo do pódio em camadas estava um homem grande com uma barba larga e espessa. O presidente do conselho, Crawford Seon, olhou para os papéis que o cercavam enquanto o mago loiro permanecia em silêncio. Ele olhou para baixo. Naruto Uzumaki-kun, eu não pensei que o veria aqui novamente depois da última vez que você foi trazido aqui. E em circunstâncias semelhantes também. Ele se inclinou para a frente e olhou para o jovem. Você entende por que o convocamos aqui? Naruto apenas olhou para o homem grande. Manteve os olhos nele por um momento. Não era como se ele tivesse feito muito mais para justificar uma viagem até aqui. Crawford olhou para baixo e acenou com a cabeça em direção aos outros membros. O homenzinho com aparência de gato, Michelo, pegou uma bolsa ao seu lado e começou a vasculhá-la. Ele olhou para o jovem. Várias semanas atrás,
na borda da Cordilheira Fiore, descobrimos o corpo de um Hashirama Senju. E temos um relato de que seu corpo foi reivindicado por Makarov Dreyer alguns dias depois. Sobre o corpo dele, encontramos isso. O homem baixo tirou uma longa capa preta da bolsa de evidências. Estava queimada, rasgada e seca em sangue velho. Os outros magos das fadas reconheceram instantaneamente o pano preto que tinham visto tantas vezes pendurado nas costas de Naruto. Michel o estendeu para todos verem enquanto olhava para o mago loiro. Responda com sinceridade, isso é seu? Você estava lá quando Alexander Sorrento e os membros da Damnation atacaram. Naruto olhou para a capa confiscada e então para todos os membros que o encaravam atentamente. Ele assentiu com a cabeça, nem mesmo tentando mentir ou explicar por que a encontraram. Ele olhou para o homem-gato. Sim, essa era minha capa. Fiquei ao lado de Hashirama Senju enquanto ele morria devido aos ferimentos e a coloquei sobre ele. Hashiji se sacrificou para me salvar e eu a coloquei sobre ele em respeito. O conselho olhou entre si e chegou a um acordo silencioso antes de guardar a capa novamente. Org chamou a atenção do homem. Naruto Uzumaki, precisamos do seu testemunho. Agora. Se você fez parte disso, precisa nos contar cada detalhe que vivenciou. Os magos das fadas estavam um pouco relutantes em forçá-lo a recontar sua experiência, mas Naruto respondeu antes que pudessem dizer qualquer coisa. Ele concordou, sim, eu entendo. Naruto olhou para frente e começou a falar como se estivesse lendo uma linha de um jornal, depois que o grupo de Damnation bombardeou Magnolia. Eu encontrei um deles ferido e inconsciente em um beco. Eu o forcei a me dizer por que ele fez isso e ele disse que era para causar uma distração longa o suficiente para Hashiji seguir para as montanhas. Por que ele estava indo para lá? Por que Sorrento e o resto de sua guilda estavam lá esperando por uma emboscada? E por que emboscá-lo? Os olhos de Naruto espiaram Yajima por um momento quando ele viu que o velho esmago já sabia a resposta. Ele olhou de volta para o presidente e seu conselho, sangue ruim. Eles realmente não poderiam pedir uma razão mais óbvia do que essa. Muitas pessoas tinham rancor contra Damnation e Hashirama poderia ter sido alguém que chamou a atenção delas. Sorrento era velho, e pelo relatório da autópsia Hashirama também era. Não era impossível para eles serem velhos inimigos e manterem isso escondido por tanto tempo. Hashiji lutou contra aqueles caras por um tempo e estava chutando suas bundas. Eu apareci. E o ajudei a lutar contra eles, mas não importa quantos nós derrubássemos, eles continuavam vindo. E então Sorrento começou a preparar um feitiço. E alguns dos caras dele também. Icebreak. Alguns do conselho se voltaram para Segren enquanto ele se intrometia na conversa enquanto se apoiava em seu punho. Seus olhos se encontraram com Naruto enquanto ele continuava sua explicação. É um feitiço proibido ensinado àqueles de mais alta autoridade e posição, como membros dos Wizard Saints. Ele olhou para um arquivo que lhe foi dado relatando os danos que o ataque havia causado à montanha. Alexander Sorrento deve ter ensinado alguns de seus seguidores como usá-lo. É o único feitiço que conheço que poderia causar danos como esse que não fosse uma arma mágica. Ele atirou isso em nós e até matou seus próprios homens só para nos pegar na explosão. Eu não acordei de novo até que todos eles tivessem ido embora, mas quando acordei Hashiji estava me protegendo e ele parou porque não tinha coragem de continuar falando sobre a morte de Hashirama como se fosse apenas um fato frio. Ele disse isso antes e eles tinham uma capa encharcada em seu sangue, e isso deveria ser o suficiente. O conselho olhou para o mago loiro, e eles anteciparam algo. Outra coisa que era a chave para o fim de Damnation. Algo que eles ainda não tinham ouvido do resto da Fairy Tail. Todos no tribunal estavam em silêncio, esperando. E eu vi um conjunto de pegadas que iam em direções diferentes de todas as outras. Um conjunto que atravessava a floresta, e eu as segui. A atenção de todos pousou em Naruto enquanto ele contava uma história que eles ainda não tinham ouvido falar. Os magos das fadas sentiram um medo frio correr em seus peitos enquanto os membros do
Conselhos se preparavam para uma resposta para sua maior pergunta. O que eles fizeram com Hashiji? O que eles estavam planejando fazer com a cidade e minha guilda? Eu perdi o controle. Tudo ficou vermelho. E tudo o que eu queria fazer era caçar o bastardo que começou tudo isso. Naruto agarrou o corrimão de madeira até que ele começou a render sob a pressão. Ele estava olhando para o chão. Enquanto seu cabelo começava a sombrear seus olhos, eu não senti nada além de raiva e ódio fervendo dentro de mim. E eu os encontrei, todos eles olhando para a luta em que seus soldados de infantaria estavam. Michelo estava suando e tremendo em descrença. Ele olhou para o garoto. Vê, você lutou contra eles? Não. Eu não consegui lutar contra eles. Naruto respondeu balançando a cabeça. Ele não olhou para o velho encolhido, eles eram todos muito fortes. Eu não consegui lutar contra nenhum deles em pé de igualdade. Nem de perto. Seu aperto enfraqueceu um pouco conforme sua força desaparecia, então eu não lutei contra eles. Eu os enganei. E todos esperaram com a respiração suspensa enquanto Naruto parava pelo que pareceu uma hora. Eles ficaram em silêncio. Eu os matei. Ele sentiu como se tivesse acabado de cortar um membro quando admitiu seu crime ao conselho. Mas, ao mesmo tempo, parecia que um peso que estava se acumulando em suas costas finalmente havia sido liberado. Contar a eles não mudaria o que tinha acontecido, mas ser capaz de dizer isso parecia libertador. Os magos da Fairy Tail olharam para as costas do camarada após sua confissão. Eles sabiam. Eles já tinham adivinhado que ele fez o que fez um mês atrás. Mas ouvi-lo dizer isso parecia muito diferente de apenas suspeitar. Muitos dos membros do conselho fizeram suas teorias e opiniões sobre quem na Fairy Tail poderia ter assassinado o antigo mago santo e seus seguidores próximos. Tinha que ser alguém daquela guilda. A menos de 1 milha de distância do campo em que travavam a guerra, os cavaleiros rúnicos encontraram uma seção da floresta que não era nada além de árvores queimadas e terra chamuscada. E no meio de todo o fogo, 3 cadáveres pretos, espancados e carbonizados. Um com traumatismo craniano maciço e crânio quebrado. Um com as pernas decepadas do joelho para baixo e um ferimento grave do colarinho até a cintura. E um que teve a maior parte da parte superior do corpo cortada em 2 pedaços. Seus corpos estavam tão danificados pelo fogo que era impossível identificá-los. A pele deles estava queimada até ficar preta como carvão e todo o sangue tinha evaporado de suas veias. Levou vários dias e vários meios, mas no final, eles foram identificados como os líderes desaparecidos da Damnation. Este garoto tinha acabado com a vida de alguns dos piores criminosos da história. E sobreviveu. Eles não haviam relatado as mortes de Sorrento ou de seus generais e apenas alguns poucos no sistema sabiam disso. E a Jima pareceu em conflito por um momento com a notícia horrível do que esse garoto tinha feito em meio à sua raiva. E a Jima sabia que Naruto estava ciente das consequências de quando um mago normalmente matava alguém, e ele tinha contado ao conselho sobre isso. Por que você nos contaria isso? Naruto não respondeu à pergunta dele. Ele nem mesmo disse isso em voz alta para o conselho dos chefes políticos mais influentes do mundo mágico. Ele disse isso porque as pessoas que ele mais estimava no mundo estavam na sala e tinham o direito de saber. Depois de tudo que eles fizeram por ele não conseguia mentir, mesmo que não estivesse de frente para eles. O que quer que acontecesse depois, ele aceitaria. Crawford esfregou a barba e suspirou cansado. Ele puxou a mão para baixo do rosto e olhou por cima da borda do assento. Uzumaki-kun, este é um assunto sério para lidar tão de repente. Você conhece nossas leis. E o que pode acontecer quando elas são quebradas? Naruto apenas fechou os olhos e se preparou para o que quer que fosse acontecer. Mas considerando o que sua guilda fez, e o papel que você desempenhou ao matar Sorrento e acabar com a condenação, podemos mostrar clemência em relação às suas ações.
Os olhos de Naruto se arregalaram em descrença enquanto ele registrava o que o velho presidente disse. Ele levantou a cabeça. Ó o quê? Belno respondeu. A condenação tem sido uma grande ameaça ao nosso reino por muitas décadas. E o medo e a desesperança que muitas pessoas sofreram durante esse tempo chegaram ao fim. Se alguma coisa, você e seu grupo devem ser comemorados como heróis. Michel olhou para a mulher. Essa não é uma suposição muito precisa. Ainda há centenas de membros dessa guilda desprezível correndo pelo país e por Arlan. E ainda precisamos decidir como vamos lidar com eles. Talvez possamos usar as ações de Uzumaki-san como uma forma de deter o entusiasmo deles. Se relatarmos que os heróis da Fairy Tail que destruíram sua guilda e mataram seu mestre viriam atrás deles, eles certamente desistiriam e se entregariam. Um membro mais velho do conselho acrescentou em seus pensamentos. Ao lado, Ultiari. Se Egranha olharam um para o outro em contemplação antes de olhar para o mago no suporte de madeira. Seu rosto estava escondido porque ele abaixou a cabeça para fora da vista deles enquanto conversavam entre si. HMMMM. Crawford assentiu enquanto acariciava sua longa barba. Ele olhou para os outros membros. Sim, essa pode ser a melhor escolha de ação. Ele sorriu e olhou para o herói que reunia tudo. O que você diz, Uzumaki-kun? Você pode ajudar seu país mais uma vez? Makarov sentiu uma veia pulsar no topo da cabeça. Ele soube imediatamente o que o conselho estava tentando fazer. Eles iriam usar Naruto como um símbolo para assustar os membros restantes da Damnation. Seu garoto estava ali, derramando sua alma e admitindo um crime do qual se sentia culpado e eles iriam usar essa chance para amarrar alguma ponta solta? Eles poderiam facilmente torná-lo parte dos Cavaleiros Rúnicos e mandá-lo para a fronteira para consertar os problemas deles. E se Naruto se sentisse um pouco culpado, eles poderiam construir sobre isso para hehehe. Todos na sala ficaram surpresos ao ouvir o escárnio e a risada vindos dos lábios do mago bigodudo. Ele riu. Secamente olhou para o conselho. Hehehe, vocês estão brincando. Eu não sou um herói. Nem de perto. Ele balançou a cabeça e se endireitou. Na verdade, estou lhe dizendo que matei pessoas, e você está me chamando de herói? Vocês são todos idiotas. O que? Você ia me fazer um herói pelo que eu fiz? Eu recorri a tirar vidas. Eu fiz isso por raiva. Eles eram monstros e mereciam muito. Pior do que o que eu fiz, mas eu não deveria ser recompensado pelo que eu fiz. Ele apontou para trás dele em seu grupo. Gigi. Mahiro. Erza. Gildarts. Inferno, até Lachus. Eles lutaram com tudo que tinham e não recorreram ao seu nível. Eu não sou diferente deles. Org se levantou de seu assento. Não. Nós estávamos. O quero dizer que aquele cara de Sorrento também era um modelo. Certo. Um mago santo que vocês passaram por cima? O quê? Ele escalpelou crianças e esfolou animais para conseguir sua aprovação ou algo assim. Segure a língua, garoto. Michelo gritou com raiva enquanto também se levantava de seu assento. Ele olhou para o garoto com desdém. O que nossos predecessores escolheram em seu tempo no poder são as escolhas que eles consideraram apropriadas. Na época, quaisquer que sejam os resultados, positivos ou negativos, é nosso dever fazer o que pudermos para a melhoria de Fiore. E agora isso significa travar guerra contra uma guilda ilegal. Quebrada que provavelmente nem consegue se manter unida por muito mais tempo. Naruto olhou para alguns do conselho com desprezo. A condenação está morrendo. As pessoas no centro dela faleceram. A única coisa que a mantém viva é sua paranoia. Naruto apenas suspirou e começou a se afastar do estande. Eu terminei com isso. Ei! Você volta aqui. Isso ainda não acabou. Sim, é. Naruto apenas se afastou e ignorou os gritos de alguns do conselho. Ele nem sequer olhou nos olhos dos outros magos das fadas pelos quais passou enquanto se aproximava da porta.
Sorrento está morta. Hashiji está morta. E tudo que ele queria era que tudo acabasse logo. Então é isso que estou fazendo. Naruto saiu do tribunal e fechou a grande porta atrás de si. Erza ficou surpresa com a intensidade que ele usou para discutir com o conselho sobre o assunto. Mas ela não podia culpá-lo. Tudo isso deve ter despertado algumas experiências ruins que ele já havia tentado enterrar. Ela estava pronta para ir atrás dele, mas uma mão no ombro de Mahiro lhe disse que o garoto precisava de seu espaço agora. Michelo bateu seu pequeno punho na madeira. Droga! Aquele pirralho insolente! Como ele ousa falar conosco desse jeito? Calma, não se precipite. Um dos membros do conselho olhou para o baixo mestre da guilda sentado em seu assento com as outras fadas. Makarov, você precisa aprender a controlar os membros da sua guilda. Makarov levantou-se do assento para ter uma visão melhor do conselho. Ele balançou a cabeça. Eu não vou deixá-lo ir. O que? Seus planos de usá-lo e atrair o último da condenação, eu não vou permitir. O mestre das fadas olhou para eles com um olhar desafiador. Aquele garoto já sofreu o suficiente com a idiotice das pessoas que tentam usá-lo. E eu não vou deixar isso ir mais longe. Ord franziu os olhos levemente enquanto olhava para o velho mago. Ele o encarou. Nós não dissemos nada, mas aquele garoto é perigoso. Se ele se tornasse instável e usasse sua força pelo motivo errado, então ele se tornaria uma ameaça perigosa. Precisamos mantê-lo sob vigilância. Ele tirou uma vida. Sua guilda aceitaria alguém assim se soubessem o que ele tem. Se a guilda sabe ou não sobre o que aconteceu é algo que deixarei que Naruto decida por si mesmo. Mas mesmo que ele tenha feito algo assim, eu vi a dor e o arrependimento que ele tinha em seus olhos por resolver isso. Makarov bateu o punho para baixo e quebrou a madeira do assento com a pressão. Aquele garoto é parte da minha família. Eu preferiria morrer do que abandoná-lo. E mesmo que isso signifique que eu tenha que ficar entre vocês todos e ele, então que assim seja. O conselho ficou em silêncio em choque após a exclamação acalorada de Makarov. Eles ficaram em silêncio por um minuto. Eu concordo. Todos olharam para Yajima enquanto ele balançava a cabeça para a posição de Makarov. Ele olhou para os outros membros. A ideia de usar uma criança assim não me agrada. Não deveríamos anunciar o envolvimento de Naruto com isso tão apressadamente. O que você sugere que façamos? Perguntou Belno. Neste caso, talvez devêssemos dizer que Sorrento-san e seus generais foram capturados e mortos em uma execução privada, longe dos olhos do público. Você está sugerindo que mudemos os detalhes, Yajima-san? Estou dizendo que, para proteger a Fairy Tail e os interesses das pessoas, precisamos pensar racionalmente sobre o que faremos a seguir. O conselho começou a se acalmar lentamente com a sugestão do antigo mago das fadas. Eles começaram a conversar silenciosamente entre si sobre esse curso de ação e começaram a chegar a um consenso. Por um momento, os olhos de Yajima e Makarov se encontraram. Makarov curvou a cabeça em agradecimento ao seu velho amigo enquanto Yajima apenas deu um sorriso fraco e acenou com a cabeça em troca. Mas Crawford interrompeu enquanto coçava sua cabeça calva. Isso ainda não resolve o problema da nossa posição desconfortável com nossos países vizinhos. Ainda precisamos prender as forças restantes do exército fora de Fiore. E se não começarmos a mostrar uma iniciativa para agir logo, os diplomatas estrangeiros ficarão bravos. Bem, o que devemos fazer? Michelo gritou. Precisamos de alguém forte e experiente para liderar nossas forças contra as deles, e nossos soldados não serão o suficiente. Então, o que fazemos? Eu farei isso. O conselho se virou para os assentos enquanto Makarov e Erza olhavam para o lado em choque. Mahiro se levantou do assento e olhou para os membros do conselho com um olhar firme. Você quer que alguém que ajudou a lutar contra a condenação os assuste e os derrube? Então eu sou perfeito. Intervalo. Naruto andou
lentamente pelo corredor enquanto seus pés batiam contra o chão de mármore. Ele andou sem rumo, pois estava desapontado com a forma como reagiu ali. Ele ficou muito emotivo e basicamente deu o dedo do meio para as pessoas que controlavam o mundo mágico. Ele manteve o que disse, mas provavelmente poderia ter dito melhor. Mas ouvi-los falar daquele jeito, elogiando e usando o que ele tinha feito para assustar os outros a se comportarem e seguirem suas regras. Você e seu poder, nós os usamos para o benefício da nossa aldeia. Era como ser usado por Dans novamente. Eles provavelmente não queriam fazer parecer tão insensível, mas só de ouvir isso deixou um gosto ruim na boca dele. Naruto se encostou na parede e olhou para o teto enquanto sua mente desaparecia. Ele realmente sentiu vontade de dormir. E agora? O que Erza e os outros iriam pensar? O conselho realmente iria relatar isso ao público? Ele seria excomungado pelo que fez? Tudo o que ele podia fazer agora era esperar para ver. Mas ele sabia que isso era algo que nunca deixaria sua sombra. Seja no fundo de sua mente ou nos pensamentos do conselho, isso sempre estaria acima de sua cabeça. Ele desejou que houvesse alguma outra maneira de tudo isso ter acontecido. Sorrento realmente merecia encontrar seu fim. E os outros criminosos mereciam qualquer punição que fosse imposta a eles, fosse execução ou viver o resto de seus dias em uma cela. Ele não estava discutindo isso. É só. Ele realmente desejou que não tivesse sido ele quem acabou com tudo. Parece que você tem um grande dilema martelando na cabeça. Naruto olhou para a voz que perfurou seu pesado silêncio para ver um homem de cabelo azul muito familiar caminhar até ele. Naruto não pôde deixar de lembrar como Gelal sempre o ajudava em uma crise quando eles estavam na cela juntos. Talvez isso fosse como uma piada cósmica estranha para seu irmão gêmeo vir fazer exatamente a mesma coisa. Ele desviou o olhar de Segran. Você não deveria estar lá com o resto deles? Não precisa. A essa altura, é só um bando de velhos rabugentos discutindo entre si. Ele riu e acenou com a mão. Eles estão tão ocupados que acho que nem conseguem perceber que deixei uma segunda projeção de pensamento com eles. Naruto apenas ficou quieto e continuou olhando para o jardim. Segran apenas se juntou a ele ao seu lado e deixou o silêncio tomar seu lugar entre eles. Ele acrescentou: você deve ter ficado significativamente mais forte desde que esteve aqui pela última vez, alguns anos atrás. Dê um pouco mais de tempo e você pode se tornar um material de mago santo antes que perceba. Naruto riu secamente e balançou a cabeça. Eu realmente não estou. Sim. Suponho que um título como esse não seja tão atraente para alguns quanto todos acreditam. Por que você está aqui, Segran? Parecia que você estava muito em conflito lá dentro. E depois daquele pequeno momento, tenho certeza de que você está tentando esconder o que isso fez com você. Além disso, devo deixar claro que o conselho decidiu não anunciar o que você fez por enquanto. Naruto esfregou os olhos cansado. Obrigado pela preocupação e tudo. Mas estou bem. E não sinto vontade de falar sobre isso. Não posso dizer que sei como isso deve ser para você. Pelo que você disse lá atrás, se houvesse uma maneira melhor de resolver tudo isso, você provavelmente tentaria mudar o que aconteceu. Segran disse com um estranho tom de compreensão e simpatia pela maga fada loira. Mas você deve saber, somos gratos pelo que você fez. Seja a ação ou o curso certo ou errado, o sacrifício que você fez e o resultado beneficiaram a todos grandemente. Fairy Tail salvou inúmeras vidas e colocou a dor de milhares de mortos para descansar. E por isso, o povo de Fiore sempre será eternamente grato a eles. Naruto sentiu uma pequena sensação de alívio crescer dentro dele depois de ouvir as palavras do outro homem. Naruto estava tão preocupado com os efeitos pessoais posteriores do que aconteceu que quase se esqueceu do que isso significava para tantas outras pessoas. As pessoas que perderam amigos e entes queridos. Para Damnation poderiam finalmente respirar um doce alívio.
O trauma que enfrentaram, como com a cidade natal de Levi ou o filho de Parkerji, poderia finalmente ser superado. Pelo menos eles poderiam finalmente ser felizes e não viver mais com medo. Imagine só! Seagran sorriu e olhou para o teto, pessoas motivadas e fortalecidas para fazer o que podem, por qualquer meio, por The Killer of Damnation. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa antes que ele olhasse para Seagran. Oh, o que? Ele deu um sorriso sombrio para Naruto enquanto ria um pouco. Ele parou. Bem, as pessoas vão começar a espalhar rumores em breve. Mesmo se fizermos um anúncio sobre eles serem executados, algumas pessoas ainda vão acreditar que outra pessoa os matou completamente. Sozinho. E eles vão se sentir motivados a pegarem armas por si mesmos. Com a condenação desaparecida e a paranoia saindo de suas cabeças, eles podem estar prontos para fazer justiça com as próprias mãos. Matar quem eles acreditam que merece ser morto. Punir aqueles que eles acreditam que merecem ser punidos. O caminho de seu grande herói. Como o Naruto agarrou o colarinho de Seagran e o jogou contra a parede. Ele olhou para ele com raiva crescendo em seus olhos. Como você pode simplesmente rir disso? Você quer fazer de pessoas assassinas. Você está doente? Naruto balançou a cabeça e moveu o rosto para olhar diretamente nos olhos de Seagran. Matar quem você quiser não é a maneira de resolver um problema. Não é certo. Um membro do Conselho de Cabelos Azuis riu. Levemente. Agora, quem você está tentando convencer? Eu. Ele olhou para cima com um olhar enlouquecido e olhou nos olhos azuis e castanhos de Naruto, ou você mesmo? Os olhos cansados de Naruto se arregalaram de horror enquanto ele abaixava a cabeça. Ele soltou uma mão da gola de Seagran e a deixou cair ao seu lado. Você está tentando fugir de algo que sabe que não pode controlar. Naruto lentamente levantou o braço novamente. Ou talvez você esteja apenas tentando se convencer de que se transformou em alguém que pode ficar ao lado dos seus amigos. Naruto ergueu o punho e o agarrou até que as veias começaram a aparecer em sua pele. Você realmente se arrepende de ter tirado vidas? Ou você está apenas dizendo isso a si mesmo? Os olhos de Naruto ficaram frios e ele deu um soco na cabeça do Mago Santo. Intervalo. O que você disse? Eu disse que faria isso. Mahiro repetiu enquanto saía de seu assento e encarava o conselho. Ela marchou em direção a eles. Vocês querem alguém que lutou contra a condenação para liderar o ataque, certo? Bem, vocês ouviram meu testemunho. Eu sou perfeita. Não podemos simplesmente pegar um mago qualquer como você e colocá-lo no comando de um pelotão desses, argumentou Michelo. Você estava pronto para fazer isso com Naruto. Por que não eu? Ela bateu a mão contra o peito. O que você quer que eu faça? Lutar? Liderar? Mostrar minhas habilidades táticas? Meus limites mágicos? Eu farei o que for preciso. Dê o seu melhor e eu te mostrarei que sou melhor. Por quê? Mahiro cerrou os punhos e olhou feio para o conselho. Meu avô era Shirama Senju. Eu tenho um interesse pessoal neste conflito. E, se eu fizer isso, eu quero que o envolvimento de Naruto Uzumaki neste assunto seja dissolvido dos registros. O conselho e as fadas olharam para Senju loira com surpresa enquanto ela estava ali com uma vontade inabalável. Ela cruzou os braços. Se você puder prometer isso, eu seguirei seus comandos pelo tempo que eu tiver que fazer. Os membros do conselho se entreolharam enquanto pensavam nos parâmetros definidos pela mulher Senju. Crawford anunciou: precisamos de tempo para chegar a um acordo. Com licença. O conselho todo desapareceu da sala e deixou o grupo de magos fadas sozinho. Erza pulou do assento e correu para Mahiro. O que diabos você está pensando? Erza, eu. Você não pode simplesmente ir embora assim, Mahiro. Erza gritou apaixonadamente enquanto encarava sua figura materna com raiva. Ela esfregou a mão. É perigoso. E se você se machucar? Acabamos de perder a Shirama-san.
Não podemos perder você também. Você não vai, Erza. Eu prometo. Mahiro tentou acalmar Erza, mas sua mão foi afastada pela manopla da garota da armadura. Você não pode prometer isso. Erza gritou de volta. A Shirama-san prometeu que voltaria. Naruto prometeu que não se machucaria. E se você nunca mais voltar? O que vai? Mahiro agarrou os ombros de Erza e deu um sorriso forte para a garota em pânico. Ela olhou a garota Scarlet nos olhos. Eu prometo a Erza, eu sempre voltarei para casa. Erza pareceu em conflito, mas engoliu seu argumento e sentiu seus ombros tremerem. Makaror caminhou até o lado deles. Você tem certeza sobre isso? Mahiro apenas sorriu e assentiu com a cabeça. Positivo. Não apenas por Naruto e Oji-sama, mas preciso fazer isso. Pelos meus próprios motivos também. Makarov olhou para a mulher loira e assentiu com a cabeça. Eu entendo. Ele olhou para ela. E quanto a Koyuki? Você vai levá-la com você. Mahiro deu um sorriso triste enquanto seus olhos ficavam pesados. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu não quero que minha garotinha cresça me seguindo para a batalha. Eu quero ficar com ela, mas, é melhor que ela fique em casa em Magnólia. Makarov assentiu em concordância. Mesmo que doesse a ambos ficarem separados daquele jeito, era melhor para a criança ficar e esperar do que ir com a mãe. Segui-la no perigo. Eu vou. Erza disse fracamente enquanto olhava de volta para Mahiro com um olhar corajoso diante da dor. Eu vou protegê-la. Sempre. Até que você possa voltar. Mahiro sorriu. E sentiu seus olhos lacrimejarem um pouco enquanto abraçava a mulher mais jovem. Ela beijou sua cabeça. Cuide dela. E de Naruto. Eles vão precisar de você agora mais do que nunca. Erza apenas assentiu enquanto retribuiu o abraço mais forte que podia. Eles ficaram nos braços um do outro por um minuto. *ban*, eles ouviram o som de concreto se quebrando e a sala tremeu levemente com a força. Eles correram para fora da quadra e foram em direção ao som. Uma grande multidão de Ronin Knights estava cercando algo e silenciosamente sussurrando para si mesmos. Os magos das fadas se empurraram através da multidão para ver o que eles estavam aglomerando ao redor. Naruto estava parado ali com Segren preso contra a parede. A menos de 1 polegada de sua cabeça estava o punho de Naruto, que havia feito uma cratera na rocha e enviado rachaduras por toda a parede. Mas o sorriso de Segren não vacilou nem por um momento. Naruto lentamente puxou seu punho para fora da parede, enquanto ela sucumbiu ao dano e se desintegrou em escombros. Ele soltou bruscamente o Mago Santo e silenciosamente começou a se afastar. Um grupo de cavaleiros estava em seu caminho. Mover. Todos eles cambalearam para trás diante do comando silencioso que o loiro fez. Ele passou por eles e começou a ir em direção à frente da instalação. Erza deu um passo à frente e observou Naruto ir embora. Ela baixou a cabeça e olhou para Segren. Sinto muito por isso. Ele não está ele mesmo agora. Segren apenas sorriu e ajeitou a gola com uma habilidade calma. Ele fechou os olhos. Está tudo bem. Eu entendo que ele deve paulada os olhos de todos se arregalaram em choque quando Erza deu um soco no rosto de Segren sem aviso. Ele caiu de bunda enquanto sua bochecha começou a ficar vermelha com a força do soco. Mesmo que fosse apenas uma projeção de pensamento, ele ainda sentiu uma pontada de dor percorrer seu corpo real. Os cavaleiros ficaram chocados que ela tinha acabado de dar um soco em um mago santo e um membro do conselho. Antes que ele pudesse se levantar, Erza agarrou seu colarinho e o encarou. Ela rosnou. Se você chegar perto dele de novo, eu farei algo muito pior. Ela o jogou no chão com força e começou a se afastar também. Segren apenas ficou sentado ali em silêncio e tocou com cuidado sua bochecha machucada. E sorriu enquanto se afastavam. O herói. O salvador. O vilão. Todos esses anos e os três ainda desempenharam seus papéis perfeitamente.
Intervalo. Mahiro andou pelo cemitério atrás da catedral com um buquê de lírios nos braços. Ela se aproximou lentamente da lápide e deu um sorriso fraco quando uma rajada de vento passou. Aqui Jasashirama Senju, família querida, mentor amado. Mahiro se ajoelhou e colocou as flores gentilmente no túmulo ao lado de um conjunto de outras flores frescas. Ela sorriu e se levantou. Ei, Oji-sama. Desculpe por continuar incomodando você vindo aqui. Mas, posso não estar aqui novamente por um tempo. Ela colocou o cabelo atrás da orelha e olhou para a lápide. Eu tomei uma posição com o Magic Council e Rune Knights para capturar as forças restantes da Damnation e resolver os problemas com outros países. Eu estou meio entrando no jogo político como você fez quando era mais jovem. Claro que todos na guilda não estão realmente felizes com isso. E o pobre Koyuki provavelmente ainda estará chorando quando eu voltar. Eu sei que se você ainda estivesse aqui conosco agora, você provavelmente me diria que isso foi uma má ideia. Que eu deveria me afastar e deixar o problema morrer. Mas então você provavelmente iria embora e cuidaria de tudo sozinho. Assim como você fez antes. Mas esse é um problema que nossa família começou todos esses anos atrás. Então nossa família precisa ser a que vai acabar com isso. Ela ficou quieta por um momento enquanto deixava esse pensamento cravar-se em sua cabeça. Ela segurou seu próprio braço para se apoiar, enquanto olhava para longe do túmulo. Eu sempre lembro da mamãe sorrindo e me abraçando e dizendo que me amava, mas aquele olhar nos olhos dela quando ela pensava que estava sozinha, eu podia dizer que ela queria voltar para sua própria casa. E você também tinha o mesmo olhar às vezes. E você sabe, eu sempre quis conhecê-los. Tsunade e Navaki. Minha irmã e meu irmão mais velhos. Mas eu sempre acreditei que se eu os conhecesse pessoalmente eles me odiariam. Por levar você e a mamãe embora e mantê-los aqui. Ela fechou os olhos. Eu sempre tive medo. Medo de perguntar a você e a mamãe o que vocês realmente pensavam sobre mim. Porque eu sei que vocês dois sempre disseram que me amavam, mas eu também sei que vocês dois se arrependeram de estarem presos aqui e de destruir Toneva. E, bem, se não fosse pelo que aconteceu naquela época, eu e Koyuki nem estaríamos aqui hoje. A luta de crianças nascidas da tragédia, eu suponho. Ela abriu os olhos novamente e sorriu. Para o túmulo de seu avô, está tudo bem, Oji-sama. Vou acabar com essa tragédia de uma vez por todas. E voltarei a cada poucos meses para verificar como estão todos. Então, descanse agora, e obrigada por tudo. Mahiro apenas ficou quieta, pois queria ficar com seu avô uma última vez antes de ter que ir. Ela enxugou uma lágrima do olho e respirou fundo. Um conjunto de passos se movendo pela grama chamou sua atenção. Eles continuaram ficando mais e mais altos até que pararam ao seu lado. Ela olhou para ver Naruto, parado em silêncio e olhando para o túmulo de Hashirama. Ele não trouxe nenhuma flor, mas estava com a cabeça baixa, fora da vista dela. Depois de um momento, ela viu os ombros dele tremerem levemente enquanto sua boca continuava abrindo e fechando. Ele olhou para ela com olhos tristes e parecia estar lutando para dizer algo. Como se quisesse pedir perdão a ela ou implorar para que ela não fosse. Como se tudo o que ele quisesse fazer fosse pedir desculpas. Ele não precisava. Mahiro sabia o que ele estava tentando dizer e apenas lhe deu um sorriso caloroso. Ela segurou sua cabeça e lhe deu um beijo na testa antes de colocá-lo em seu ombro e abraçá-lo suavemente. Ela esfregou suas costas enquanto tentava resolver seu conflito apenas com suas ações. Ela não conseguia acreditar que aquele pequeno adolescente que veio correndo em sua direção pronto para lutar há apenas alguns anos tinha crescido tão rápido. Ela estava tão orgulhosa dele. Como um filho que queria mostrar à mãe o quanto ele tinha crescido. E deixá-la saber que ele a queria ao seu lado para sempre. Intervalo já passava da meia-noite. Mahiro tinha ido embora. Indo salvar o mundo.
Ela se despediu de todos na guilda e disse que voltaria e passaria seus intervalos com eles quando estivesse perto. Foi uma despedida chorosa. Todos ficaram tristes com a partida da mulher Senju. Mas ninguém ficou mais triste do que a pequena Koyuki. Ela segurou sua mãe o mais forte que pôde com seus bracinhos minúsculos e chorou por horas. Até Mahiro lutou para dizer adeus porque lágrimas escorriam pelo seu rosto o tempo todo. Mas ela abraçou e beijou sua filha, disse-o quanto a amava e partiu para seu novo emprego. Naruto estava sentado no sofá da sala de estar. Ele tentou acalmar a criança chorando, mas finalmente encontrou paz quando ela chorou até dormir. Agora, ele estava sentado no sofá sozinho no escuro e apenas tentando se acalmar enquanto a garotinha Senju dormia na cama dele no quarto dele. Ele fechou os olhos e tentou relaxar. Ele provavelmente não iria dormir esta noite, mas poderia aproveitar o tempo para descansar. Asterisco Ranger asterisco os olhos de Naruto se abriram e ele pulou do assento. Ele se virou para a porta dos fundos para ver quem entrou em sua casa. Mas ele não sentiu, viu ou ouviu ninguém. Ele devia estar realmente cansado. Ele suspirou e sentou-se novamente no sofá. Você realmente está fora disso, hein? Os olhos de Naruto se abriram e ele olhou para o lado surpreso. Erza estava sentada ao lado dele com os braços cruzados e um pequeno sorriso no rosto. Naruto piscou. Erza? Como você não é o único que treinou com Mahiro e Hashirama-san. Eu aprendi algumas coisas ao longo do caminho. Ela agora também era parte ninja, aparentemente. Ela olhou para ele e viu as bolsas sob seus olhos. Ela falou com um tom gentil, você parece muito cansado. Você deve estar desesperado para dormir um pouco. Ela bateu as mãos no colo e deu um sorriso para ele. Você pode descansar seus olhos aqui se for mais fácil. Naruto olhou entre o espaço oferecido e a ruiva como se ela fosse louca. Ele riu e dispensou a piada dela. Estou bem, Erza. É bobagem. Asterisco bonca asterisco os olhos de Naruto nadaram em sua cabeça quando Erza o puxou de volta para baixo e bateu sua cabeça em seu peitoral em uma tentativa de mostrar afeição. Ela o empurrou para baixo ainda mais e segurou sua cabeça para baixo para descansar em seu colo. Naruto se debateu. Erza. O que diabos você está fazendo? Erza apenas sorriu severamente enquanto o segurava no lugar. Ela lutou. Agora, pare de lutar e se acalme. Você não quer acordar Koyuki depois de finalmente colocá-la para dormir, certo? Naruto parou de lutar e apenas ficou parado no colo de Erza. Mas ele definitivamente não estava se sentindo confortável. Ele não queria ir para a cama e toda essa situação era muito estranha. O que exatamente ele deveria conseguir deitando no colo dela? Ela relaxou as mãos e as deixou descansar na cabeça dele. Achei que seria melhor se você não estivesse sozinho esta noite. Ela suavizou os olhos e tinha um tom triste, e eu também não queria ficar sozinha. Naruto colocou sua mão em cima da mão em sua bochecha. Ele apertou-a levemente e disse calmamente, obrigado. Erza sorriu e apertou de volta. Ela deixou a cabeça pender para trás no sofá dele. Tem sido uns últimos dias agitados, hein? Eu até chorei. Tento evitar isso o máximo possível. Ela olhou para a amiga. E você? Na verdade, é bem aliviante fazer isso de vez em quando. Não. Ela deu de ombros. Como quiser. Erza, o que você está fazendo? Por que você está realmente aqui? Erza agarrou bruscamente a bochecha de Naruto e puxou-a com um sorriso maligno no rosto. Ela gemeu. Estou aqui porque você precisa de ajuda. Você não consegue dormir. Mal come. Você desliga toda vez que olha para algum lugar. E você basicamente explodiu contra o conselho outro dia. Fairy Tail causa problemas a eles, mas você levou isso a um nível mais alto. Ok. Entendi.
Ele tentou dar um tapa nas mãos dela, mas ela estava inflexível em manter o aperto em sua bochecha. Isso continuou por alguns minutos até que... Sou só eu. Naruto parou a festa de golpes quando ouviu o tom suave de Erza chegar aos seus ouvidos. Ela tensionou as mãos um pouco antes de continuar. Não é um tribunal. Não é na frente de um grupo de pessoas. E você nem está mais sozinho. Você está aqui comigo. E você pode me dizer qualquer coisa. Naruto percebeu por que ela foi até sua casa no meio da noite. Por que mesmo que Naruto não tivesse percebido, Erza era a pessoa a quem ele sempre podia confiar seus pensamentos e problemas. Ela nunca o julgou. Ela nunca pensou mal dele. Ela estava sempre lá para ajudá-lo. Naruto ficou tenso por um momento. Estou com medo. Com medo de perder o controle de novo. De não ter mudado nada. Ele hesitou. Na época em que eu estava sendo usado por Dans, eu sempre sentia essa raiva incontrolável crescendo dentro de mim antes de perdê-la completamente. E quando eu voltava a mim, eu tinha terminado a tarefa. Mas desde que eu vim aqui, eu sempre estive no controle da minha própria força e emoções. Eu pensei que se eu continuasse tentando, então não haveria nada que eu perderia assim novamente. Mas eu não era forte o suficiente para salvar Hashigi ou lutar contra aqueles caras da Damnation sem perder o controle. E quando eu perco minha mente assim, eu volto para aquele monstro que seguiu as ordens daquele homem louco e eu sinto que não posso fazer nada para pará-lo. Estou preocupado que um dia isso se torne tão ruim que eu esteja muito longe. A mão de Naruto começou a apertar enquanto ele agarrava o assento do sofá. Ele continuou descarregando-no. Ruivo, e se isso acontecer, como você e todos os outros vão pagar pelos meus erros? Mahiro e Koyuki já estão sofrendo por minha causa. E se eu machucar todo mundo na Fairy Tail? E se eu machucar você também? Eu só. Naruto tremia de raiva e desespero enquanto sua voz sumia. Erza fechou os olhos e acariciou levemente sua bochecha para acalmá-lo. Ela olhou para ele. Naruto. Eu acredito em você. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa quando ela disse isso. Ela continuou falando. Eu acredito que você é alguém que nunca pararia para ficar mais forte e ajudar aqueles que ama. Eu acredito que você é o tipo de cara que poderia enfrentar os maiores monstros e males e voltar com aquele sorriso que sempre me ajudou a seguir em frente. Quando estou com medo e não sei o que fazer, penso em como você continuaria seguindo em frente e isso me dá coragem para continuar seguindo em frente também. Ela passou as mãos suavemente pelos cabelos dele e sorriu. Mahiro não te culpa. Koyuki sempre te amará. Eles são fortes e sempre estarão aqui por você. Todos estão tristes agora, mas temos um ao outro. Ficaremos bem. E eles estão esperando por você. Eu sempre estarei ao seu lado. Se você alguma vez achar que foi longe demais, eu irei até você e te puxarei de volta. Se você alguma vez se machucar, eu estarei lá para te levantar. Não será fácil superar o que aconteceu aqui, mas eu sempre acreditarei em você. Ela se abaixou até que sua boca estivesse bem perto da orelha dele. E eu te perdoo por tudo. Os olhos de Naruto ficaram arregalados. Por um momento, enquanto as palavras dela perfuravam sua mente pesada. Não estava mudando nada. Ela mesma disse que isso era algo que levaria tempo para superar. Mas sabendo que ela estava ao seu lado na preocupação e na culpa. Que ela estaria lá para ele sempre que ele precisasse dela. Era como estar com um anjo da guarda. Erza esperou um momento para ouvir uma resposta de seu velho amigo. Mas perfurando o silêncio, havia um ronco constante e suave vindo de seu colo. Ela riu um pouco e acariciou sua cabeça para aliviar sua preocupação enquanto ele finalmente começava a dormir. Novamente. Ela se inclinou e lhe deu um beijo suave na bochecha. Ela se sentiu no direito de receber uma pequena recompensa por finalmente fazê-lo descansar. Era uma longa estrada pela frente. E
Levaria algum tempo para eles saírem completamente desse capítulo sombrio. Mas uma coisa era certa. Quando Naruto acordou na manhã seguinte no colo de Erza, ele pôde dizer que foi o melhor sono que teve em mais de um mês. Omaki. Enquanto a chuva caía Naruto foi embora com a espada negra na mão, coberto em uma mistura de seu próprio sangue e o sangue de seus inimigos caídos. Ele cambaleou para longe, quebrado e espancado, deixando a cena de sua fúria contra os líderes da Damnation. A clareira estava silenciosa. Os únicos sons que podiam ser ouvidos eram a chuva caindo e o fogo tremeluzente. E a visão de Detiran King Alexander Sorrento cortado em dois, morto no chão enquanto seu sangue se acumulava ao redor dele era a única coisa a ser vista. O som de passos de metal impressos na lama enquanto o homem na armadura estava de pé sobre o desgraçado Mago Santo. Ele apenas olhou para a ameaça à paz do povo e se perguntou: essa era realmente a escolha de ação que eles estavam fazendo? Senhor! Outro homem em uma armadura se aproximou de seu superior e o saudou. Ele anunciou: nós protegemos os outros dois corpos. Ambos sofreram ferimentos graves e não sobreviverão à viagem a menos que comecemos uma cirurgia intensiva. Muito bem. Prepare os suprimentos. Ele olhou para o corpo a seus pés e começou a se afastar. Não se esqueça de pegá-lo. Também. O soldado tremeu um pouco de preocupação antes de olhar para seu oficial superior novamente. Senhor, você tem certeza sobre isso? Trazer aquele homem? Aquele monstro? Depois de tudo que ele fez? Podemos realmente apenas sou contra a ideia de usá-lo como soldado, mas não é a hora de desabafarmos nosso descontentamento. Vários outros soldados passaram correndo por ele para trocar o cadáver por um modelo que eles tinham preparado para ocasiões como essa. Eles começaram a formar o corpo falso com magia até que fosse uma réplica perfeita do cadáver do Rei Tirano. Ele se virou para olhar por cima do ombro. Ele tinha o dever de proteger os interesses deste país por todos os meios necessários. E se este mundo está realmente à beira da destruição, então continuaremos a usá-lo enquanto for necessário. O soldado relutantemente concordou com a cabeça enquanto deixavam o corpo falso para ser queimado pelo fogo. E para o resto do mundo acreditar numa verdade vazia. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.